Olá, queridos amigos da TV Nova Luz, a TV que foi criada para iluminar os nossos dias. Nós estamos muito felizes porque já somos hoje 107 mil inscritos, graças a vocês todos e o compartilhamento de todos esses programas, porque a TV Nova Luz é um centro espírita virtual. Nós temos palestras, temos debates, temos grupos de estudo, tais como esse meu, e esse grupo de estudos foi criado, inspirado no livro de Leon Denis. É sempre bom a gente repetir Leon Denis, o seu livro chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e o nosso programa se chama O Ser, o Destino e a Dor, porque o livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, nós vimos o ser, estudamos aquilo tudo maravilhoso sobre o ser. Depois estudamos na segunda parte o destino, e agora estamos na terceira parte do livro, onde nós já vimos da terceira parte, nós começamos com o estudo da vontade, depois a consciência, depois o sentido íntimo, o livre-arbítrio que gastamos 2 encontros, 2 aulas, né? 2 encontros para estudarmos sobre o livre-arbítrio. Depois, sempre lembramos, todas as vezes que falamos de livre-arbítrio, lembramos que Leon Denis nos advertiu que o livre-arbítrio do indivíduo exerce-se principalmente na hora de programar a sua próxima reencarnação, porque aí ele vai ver um inventário de todas as suas escolhas pregressas, das suas múltiplas personalidades, porque nós só temos uma vida e múltiplas existências, e cada existência nós recebemos uma personalidade, né? Então aí, na hora de nós reencarnarmos, é que a gente vê o inventário disso tudo. E nós vimos também a reforma do caráter na semana passada. No estudo da reforma do caráter, a consolidação de um caráter reto, de um caráter forte, de um caráter capaz de contribuir com o mundo da regeneração, nós vimos com Leon Denis que é preciso estudar e meditar. Vimos que a hora divina é amanhã, onde nós está tudo acordando, como diz Denis, que ele recomenda que nós meditemos bastante, realizemos leitura pela manhã, quando a natureza fresca e descansada acorda para as claridades do dia. Nós vimos também que devemos usar da nossa imaginação para criar visualização. Vimos que a reforma do caráter está em ouvir a própria consciência, as altas verdades que estão aqui, gravadas na nossa cachola, vamos dizer assim, e não percamos a chance dessa reencarnação. Gostaria de lembrar que você pode botar um copinho de água durante os nossos estudos, porque todas as vezes que nos reunimos em nome de Jesus, ele se faz presente. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, não importa se nós estamos reunidos virtualmente. O importante é que estamos estudando os ensinamentos do nosso mestre e ele nos ajudará a fluidificar a nossa água. Então, não esqueçam de botar o seu copinho d'água. E hoje, meus irmãos, nós veremos um estudo que é o ômega da nossa vida, né? Que é o amor. Hoje veremos o capítulo 25 do livro Ser, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. No capítulo 25, ele fala sobre o amor. Por que que nós precisamos uns dos outros para crescer físico, moral e espiritualmente? Nós precisamos do outro, porque o outro, com o outro, nós fazemos uma troca energética, uma troca afetiva. Nós buscamos no outro o afeto, que é o alimento da nossa alma e é o caminho da construção do amor. Nós começamos pelo afeto.
O amor, como diz Denis, reveste formas infinitas. E ele lembra também que o amor é sacrifício. Vocês acham que o amor é sacrifício? Você, como ama, quando ama, está se sacrificando? Que pergunta, né? Será que nós vamos contrariar a Denis, que o amor não é nenhum sacrifício? É claro que é, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a amar. O amor, como diz Paulo de Tarso, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua de todos os homens e a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, eu acho lindo quando Paulo de Tarso lembra isso, porque falar a língua dos anjos, né, a linguagem do pensamento, a língua de todos os homens, que nós soubéssemos falar todos os idiomas, que pudéssemos até conversar por telepatia, ainda que a gente conquistasse isso, se nós não tivéssemos o alimento da nossa alma, que é o amor, nada disso serviria. Então, a construção do amor é importantíssimo na nossa vida. Mas para construir o amor, a gente precisa de sacrificar as nossas velhas razões, as nossas velhas paixões. E para perder essas coisas que nos fazem mal, é um grande sacrifício, porque a gente já repetiu isso tantos milênios, em tantas existências, que agora, para renunciar a essas nossas crenças perversas, a gente tem que fazer um enorme sacrifício, porque a gente tem que olhar as pessoas com outros olhares, né? Olhar de forma a compreender o estágio evolutivo em que ela se encontra. E às vezes no estágio evolutivo em que ela se encontra, ela nos machuca, porque a gente se deixa machucar, né? Pelas nossas paixões, pelas nossas enfermidades da alma. Então, Denis diz assim: o amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo quem dá e quem recebe. Então, quando você trabalha o seu pensamento para a conquista desse grande sentimento, grande, maior de todos os sentimentos, que é o amor, você começa a receber vibrações diferentes na sua organização física. Porque Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, ele fala da caminhada do amor, do mais rudimentar instinto, passando passando pelas sensações, estacionando, na maioria das vezes, nas emoções. A gente estaciona nessas emoções que nós construímos com a nossa ignorância. Porque nós não somos maus, nós somos filhos de Deus. A gente erra por ignorância. Então, ao longo das nossas múltiplas existências, nós fomos vencidos pelas nossas emoções. Se as emoções são boas, nós nos iluminamos, né? Como diz Jesus, os teus olhos foram bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, tudo em você será sombras. E muitas vezes nós temos sido sombra. E aí Denis fala das várias manifestações amorosas. Ele fala do amor conjugal, o amor materno, o amor filial, o amor fraterno, o amor à pátria, o amor da raça, o amor da humanidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tipos de amor que Denis propõe que a gente reflita. O amor conjugal é quando você reencontra, né, um parceiro que você combinou lá na dimensão espiritual, você combinou alguns reencontros que te permitisse formar uma parceria.
Aí você pode dizer assim, a alma gêmea existe? Existem múltiplas almas gêmeas, né? Muitas almas gêmeas, como disse Edgar Cayce no livro Muitas Moradas, falo com muita propriedade, que você desenvolveu ao longo das suas múltiplas existências, você desenvolveu é, muitas amizades, muitos afetos. Você não, em várias existências, nós não só erramos, não, a gente fez muita coisa acertada. E muitas das coisas acertadas foi fazer parceria com muitos amigos, né, em vidas anteriores. E esses amigos de verdade, esses que você desenvolveu uma quantidade de afeto significativa, eles podem ser o seu possível parceiro numa próxima existência. Então você vem com alguns espíritos parceiros que poderão ser seu parceiro, o seu amor conjugal na presente existência. Agora, existem aqueles parceiros que você prejudicou no passado, não só aqueles que você desenvolveu afeto, mas alguns que você também prejudicou de alguma forma. Então, eles também são parceiros em potencial para que vocês reescrevam uma nova história. Então, a alma gêmea existe nesse sentido. Nós temos múltiplas almas gêmeas, não é? E a alma gêmea, como diz os pesquisadores da alma humana, inclusive eu esqueci o nome dela, que escreveu o Enigma das Almas Gêmeas, é Judy Hall, uma pesquisadora americana, que ela escreveu o livro Enigma das Almas Gêmeas. Então, ela conclui no final do seu livro que a alma gêmea não é aquela que te faz feliz, porque ninguém pode ser responsável pela sua felicidade. A alma gêmea é aquela que te proporciona crescer, que faz uma parceria de olhar você e te ajudar no seu crescimento moral e espiritual. E a maioria de nós, por não entender isto, a gente fica cobrando do outro, né? A gente fica criando uma expectativa com relação ao comportamento do nosso cônjuge, do nosso parceiro. Por isso, tão perfeita é a música do Gonzaguinha. Toda vez que eu falo em amor conjugal, eu me lembro do Gonzaguinha falando: são tantas coisinhas miúdas, comendo, roendo, arrasando aos poucos os nossos ideais, palavras perdidas num mundo de gestos, de gritos, no jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero ter a razão, mas sei que estou errada. O quanto já fiz destruir, só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e não dá mais para engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu usei da palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando o meu coração. A um lado carente dizendo que sim. E essa vida da gente gritando que não. Todas as vezes que a gente faz palestra e canta essa música, eu vejo muita gente chorando, porque é o caso de muita gente que arruma um compromisso com um parceiro, trata um contrato, faz um contrato de parceria, e no meio do caminho são tantas cobranças, tanta insatisfação, tanta violência, tanto desafeto, que acaba a pessoa se decepcionando tanto. E essas coisinhas miúdas mesmo do relacionamento conjugal. É bom lembrar que nós não estamos com a pessoa errada. A gente está com uma das pessoas contratadas antes de renascer. Mas se não deu certo, meus irmãos, pode adiar esse compromisso. O ideal seria que se cumprisse o projeto que viemos realizar, né? Mas se não deu, não tem problema, pode se adiar. Nós somos todos irmãos em humanidade, ninguém é dono de ninguém. Então você não pode gastar uma encarnação pelo egoísmo do seu parceiro ou parceira, né? Assim? Então nós podemos e devemos trabalhar esse amor conjugal, desenvolver um olhar no outro,
tentando compreender o seu estágio evolutivo. Você não pode ensinar, como dizem os mestres, você não pode querer ensinar uma raiz quadrada para uma criança de 6 anos. Você não pode falar da imortalidade da alma para uma pessoa que a vida toda acreditou que ia morrer e ia acabar. Então tem que ter paciência para entender qual é o nível de consciência do seu parceiro, da sua parceira, e os dois crescerem junto, né? Então aí daria até uma outra palestra falar do amor conjugal, o amor materno. Por que algumas pessoas não gostam da própria mãe? Se foi a mãe que nos teve no seu ventre por 9 meses, no mínimo 7 meses, ficou ali acalentando, né? Abrigando a nossa ligação, a ligação da nossa alma, molécula a molécula, ao novo corpo físico que está se formando no seu ventre. É porque nós sabemos que muitos dos reencontros da vida, de mãe, de filho, etc. e tal, são reencontros de refazimento, de reparação. Então, pode ocorrer, sim, a mãe, às vezes, prejudicar um dos filhos porque não tem simpatia, pode acontecer não ter afinidade. Às vezes as pessoas dizem assim, mas a minha mãe nunca tratou todo mundo igual. Nem poderia, porque cada um é um, cada ser é diferente um do outro. Então a mãe não pode ser responsabilizada sozinha. Toda essa parceria foi feita antes de reencarnar. Então é muito importante que a gente honre os nossos pais, e especialmente a nossa mãe, por pior que ela tenha sido para nós na nossa vida. Na fase madura, já falamos do amadurecimento, segundo Denis, na fase madura a gente tem que jogar essa folhagem velha, né? Essas mágoas, esses desencontros, e recomeçar a olhar a nossa mãe, os nossos pais, como aqueles que nos proporcionaram a vida e sermos muito gratos a eles. Então, esse amor materno exige realmente, diz que não existe amor igual de mãe. Eu estou achando que não tem mesmo, não. Quando a mãe tem um instinto maternal. Às vezes tem mães que elas são apenas mães biológicas, elas nunca gostaram, né, de criar a sua própria cria. Existem todos esses comprometimentos, mas é bom a gente lembrar que esse amor maternal, se nós viemos juntos como filhos ou como mães, é porque estava no nosso projeto reencarnatório esse reencontro e a capacidade da gente desenvolver o afeto pelos nossos pais. Isso também aí daria outra palestra, né? O amor filial. Você amar o seu filho. Existe o contrário também. Às vezes tem filhos que não amam os pais, mas tem mães que não amam os filhos. O que nós estamos falando é muito estranho isso, que elas não suportam determinados filhos. Eu já vi muitos casos desse, de pais que são até violentos com seus filhos, porque não admite a opção sexual que ele teve, né? De repente ele se tornou um homossexual, de repente ele escolheu uma profissão que o pai não desejava que ele escolhesse. Tem tudo isso. E isso tudo, meus irmãos, sem a chave da reencarnação, nós não vamos compreender. Porque o ideal que a gente imagina é que o pai aceite os seus filhos, o pai e a mãe aceitem os seus filhos como eles realmente são. Mas isso não acontece, porque nós, além de sermos pais, nós somos seres imperfeitos e trazemos as nossas dificuldades com esses espíritos que recebemos como os filhos, trazemos de outras encarnações essas dificuldades. Então é muito importante que a gente
estude mais sobre o processo reencarnatório para nós sabermos que é necessário a gente refazer com essas pessoas que estão dentro do nosso lar. Como disse Jesus, reconcilia-te com os teus inimigos enquanto estás a caminho com eles. Aí você pergunta assim, gente, teve uma vez que o Zé Grosso na reunião falou assim para nós, né? Como eu dirigi, ele falou, Leila, quais são os seus piores inimigos? Eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que eu tenho assim inimigos ruins que não me querem bem? E aí Zé Grosso lembrou essa frase de Jesus: reconcilia-te com os teus inimigos enquanto estás a caminho com eles. Todos os espíritos que nós temos uma dívida de reparação estão muito próximos de nós em cada existência. É exatamente para nós realizarmos essa reconciliação. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, não fique triste se você está numa ambiência que você tem a sensação que é rejeitado. Essa ambiência vai te mostrar que você precisa se reconciliar com essas pessoas. Você precisa mostrar o melhor de você para essas pessoas. Entendeu? É isso que é a lei. Nós temos que, antes de botar a nossa oferenda no altar, né, disse Jesus, volta lá e reconcilia-te com aqueles que você prejudicou e que você se sentiu prejudicado. O amor à pátria. É tão lindo isso, o amor à pátria. A gente desenvolver o amor pela terra que nos acolhe. É uma gratidão. Eu tenho muita gratidão à cidade onde eu nasci. Interessante é isso. Aquela terra tem significado para mim. E às vezes eu falo com meu marido, não importa onde eu estiver, se eu desencarnar, eu gostaria de ser enterrado lá, onde estão os corpos dos meus pais, dos meus ancestrais, em Volta Redonda. Todo mundo sabe que eu sou de Volta Redonda, né? Nasci na Cidade do Aço. É lá, mas também não é imperioso, porque a gente sabe que a gente não fica nos cemitérios, né? Mas é ingratidão à terra que me acolheu quando eu nasci, que ouviu os meus primeiros momentos, os meus primeiros choros, né? Aquela psicosfera ambiente de Volta Redonda. Às vezes as pessoas falam assim, Leila, mas você não acha que lá é muito poluído, não? Eu falei, até quando eu nasci não era tanto. Mas depois a poluição tomou conta e a gente acabou acostumando com aquele céu de todas as cores, né? Que a minha neta, quando foi lá, falou assim, vó, mas é sinistro. Aqui todas as coisas que a gente está vendo agora lá nos céus de São Francisco, que eu vi no jornal, por causa das queimadas, o céu fica vermelho, amarelo, fica um verdadeiro arco-íris de fumaça, né, de várias cores. Assim eu tenho lembrança da minha cidade, mas com tudo isso, é uma cidade que eu me lembro muito dos sabiás e os bem-te-vis, daqueles troncos negros que ficavam da poeira da CSN, né? Mas a CSN também foi uma mãe para nós em Volta Redonda. Foi uma indústria que abrigou, deu tantos empregos, inclusive do meu próprio pai, por isso que eu fui nascer lá. Então, esse amor à pátria, ampliando a sua cidade, que é do estado do Rio de Janeiro, né? E o estado do Rio de Janeiro fica dentro do nosso querido Brasil, que na concepção de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, é a pátria do Evangelho. Olha que responsabilidade. Que nós possamos realmente fazer desse país tão lindo a pátria do Evangelho. Vai lembrar a música do Zezé de Camargo e Luciano, né, que diz, aqui não falta sol, aqui não falta chuva, a terra faz brotar qualquer semente. Como é que é? Se Deus cobre o nosso chão, por que será que
está faltando pão. É tão linda essa música de Zezé de Camargo e Luciano, que fala o meu país, é a autoria de Zezé de Camargo, né? É muito bonito porque ele canta a natureza do Brasil, que nós não temos, quer dizer, não tínhamos, né? Agora lá no Nordeste a terra temeu um pouco, mas a gente se orgulhava de dizer que nós não tínhamos terremoto, não tínhamos falta d'água, não tínhamos tufões, não tínhamos vulcões, a gente ficava tão feliz com todas essas referências, mas o ser humano, como humanidade, nós todos brasileiros incluídos nessa humanidade, depedramos muita natureza. Então, esse aquecimento global, tudo isso que nós temos feito, tem mudado os climas, mas o clima espiritual do Brasil é muito lindo. Nós temos na nossa história, temos os índios, os negros, e nós miscigenamos e formamos uma pátria muito interessante, muito linda, cheia de gente muito bonita, muito acolhedora. Então nós temos que ter o amor pela nossa pátria, porque é a terra que nos acolheu, é a oportunidade de nós refazermos as nossas caminhadas, que nós somos espíritos velhos, viemos lá da Grécia, de Roma, da Idade Média na Europa, né? Nós somos caminhantes, né? Em direção à eternidade, e aí nós já cometemos muitos equívocos. Então é muito importante que a gente ame a nossa terra. Como diz Joana de Ângeles, de forma muito poética, ela diz assim: floresça onde foi semeado. Floresça. E nós fomos semeados no nosso país, falando a língua portuguesa, fomos colonizados pelos nossos irmãos portugueses, que são muito sensíveis, sentimentais, amorosos. Então, nós temos uma tradição lusitana muito maravilhosa, meus irmãos. Então, vamos amar a nossa pátria, orgulho da nossa miscigenação, orgulho da nossa raça. O Brasil é uma raça linda, miscigenada. Nós somos preto, branco, amarelo, nós somos de todas as cores, nós somos um verdadeiro arco-íris de cores. E temos que ter orgulho dessa raça e orgulho da nossa humanidade, porque apesar de todos os erros que nós temos cometido, nós temos também muitos acertos. A nossa caminhada intelectual é digna de aplausos. Quantas conquistas o ser humano, nós, seres humanos, nós já temos. Não é? Se brasileiros são poucos cientistas, porque o investimento em educação aqui tem sido pequeno, fazer uma pequena crítica, não a esse governo, a todos os demais, todos ganham voto prometendo investir na educação e todos desviam verba da educação, é impressionante isso. Falta um pouco de amor à pátria, né? Falta um pouco de patriotismo nessa história toda que nós temos vivenciado, mas isso é por conta do nosso nível evolutivo. Nós temos que trabalhar esse crescimento moral e espiritual. E o Consolador prometido por Jesus, que veio nos relembrar tudo que Jesus havia nos ensinado, está num trabalho lindo em todas as direções. Tem muitas ações do bem. É porque é só, como diz a Joana também, o mal faz alarde e o bem é tímido. Então, nós temos muitas ações do bem mundo afora, não temos só as coisas erradas que nós temos praticado. E todas essas coisas erradas que nós colhemos o fruto dessa semeadura, vem nos ensinar a ser melhores. Então, não podemos nem queixar disso. O amor é mais forte do que o ódio, diz Leon Denis. Claro, o que é o ódio? Como diz Manuel Filomeno de Miranda, o ódio é o amor que enlouqueceu. O ódio não existe por si só, é uma negação transitória
do verdadeiro amor. Disse Jesus: o amor resume toda a lei, o trabalho de todos os profetas. Resume toda a lei e todo o profetismo. E nós, que ainda estamos estagiando nas emoções, nós temos que trabalhar essas emoções. E isso nós vamos ter que deixar para o nosso próximo encontro, porque o nosso tempo já terminou, meus irmãos. Como construir o amor em nossa vida? Se inicia na individualidade, no amor por nós mesmos, no amor por você mesmo. E caminha para a humanidade inteira. Quando você é capaz de se amar, diz Denis, você é capaz de construir amor com seus irmãos. Você é capaz de amar os seus irmãos. Só pode dar o amor quem não tem o amor. Como nós somos muito carentes de afeto, a gente sente fome de amor, nós ficamos desejando que o outro nos dê amor. Mas nós que temos que doar o amor. E temos que aprender a nos amar, porque a gente só pode doar aquilo que a gente tem. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos falar nisso. Lembra daquela música do Milton Nascimento? Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos nos caçar, tá? Lembrar de Milton Nascimento, lembrar a música também do Zezé de Camargo e Luciano, que eu esqueci a letra, mas no nosso próximo encontro, nós já vamos começando a falar nessas duas músicas fantásticas. Se vocês quiserem, dá uma pesquisadinha, pega as letras para nos ajudar a desenvolver esse tema maravilhoso que é o aprendizado do amor. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz e que nós possamos aproveitar essa existência e estudar muito para entender quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui. Essa é uma resposta individual. A resposta que eu tenho para mim não serve para você. Essa caminhada é bem só. E eu espero que você, eu, que todos nós façamos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.